No programa de hoje você vai ver a luta da APEUESP em defesa dos servidores públicos. Vai ouvir o alerta do cientista Miguel Nicoleles sobre a variante Delta. E vai saber mais sobre os riscos da volta às aulas. Acompanhe. O ataque aos direitos dos funcionários públicos da ativa e aposentados tem sido uma marca do atual governo estadual. Na semana passada, em audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba, a presidenta da APEUESP, professora Bebel, voltou a comentar o assunto. Depois do que aconteceu com o confisco, Paulo, nós não podemos... Yara, eu me lembro perfeitamente quando eu fiz o debate, acho que Paulo, o André se lembra quando estava na Assembleia, eu chamava atenção para 3 fatores. Eu chamava atenção para o aumento da alíquota, o tempo que aumentava, mas eu chamava atenção para mais outros 3. Qual? Processo de desaposentação, estava claro lá. Se atingisse se autuasse, desse o déficit atuarial, porque déficit atuarial não necessariamente é aquilo que deveria ser cobrado, é uma projeção. O governo nem esperou esquentar a lei, ele já declarou déficit atuarial com dinheiro, com alíquotas ampliadas nossos da ativa, né? E também dos professores agora aposentados e pensionistas, servidores, aliás, aposentados e pensionistas. Então ele está com as burras cheias de dinheiro. Então esse era um ponto que eu destacava. Acabar com a carreira através da instituição de subsídio, tá? O que é isso? Você trata o servidor como se eletivo ele fosse, né? Começa com salário, o Rocieli explicou. É o que ele quer fazer com a nossa carreira. E depois mete a avaliação de desempenho, né? Vai fazendo a avaliação de desempenho. Em perfeita conexão com essa reforma administrativa. Além de mostrar dados e gráficos mostrando a dimensão das perdas, a deputada convocou os funcionários públicos à mobilização contra a retirada de direitos. Um voto, todas as votações, nós perdemos por um voto. Explicatórios, evidência, depois, agora, recentemente, 529, né? Um voto. Um voto está desgraçando a nossa vida. Por isso que é de fundamental importância não deixar para lá os deputados. Eu quero articular com todos os servidores públicos, vou chamar assim de saúde, todos aqueles que eu tenho certeza que vão. Gente, se for o caso, nós vamos acampar, vamos fazer qualquer coisa, gente. Mas o Dória não pode levar mais essa. Porque então é o que é a quebra, sabe, de tudo que não tem mais o que fazer. Nós estamos no fundo do poço, nós vamos perder o quê mais? O quê? O professor Miguel Nicoleles, um dos cientistas brasileiros mais respeitados em todo o mundo, divulgou na semana passada um alerta sobre os riscos da variante Delta, que tem se espalhado pelo Brasil. Nós estamos entrando numa outra fase crítica. O Rio de Janeiro já está mostrando isso. E eu sei que talvez o que eu vou falar agora seja um pouco chocante, mas como médico e como cientista que tem estudado essa pandemia desde o primeiro dia e 24 horas por dia analisando os dados continuamente, a variante Delta, que é uma modificação do vírus, é uma modificação mais grave do vírus, tomou conta do Brasil, ela está se espalhando, está se disseminando numa velocidade impressionante. Vocês só precisam ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel, onde boa parte da população já foi vacinada, e mesmo assim o país está sendo fechado novamente essa semana, e uma terceira dose da vacina começou, porque não conseguiram conter. E aqui no Brasil, tudo leva a crer que em setembro nós vamos ter a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho a alertar a vocês é que, infelizmente, do ponto de vista sanitário e médico, não há como aumentar as aglomerações nesse momento. Eu sei que é uma coisa difícil, porque o momento político é muito trágico. A variante Delta está pegando até pessoas com 2 doses da vacina no Brasil.
E o interior de São Paulo já está indo para o caminho do Rio de Janeiro. O professor Nicoleles alertou para o grave risco de manter as escolas abertas nesse período da pandemia. Todas as escolas americanas e europeias que voltaram estão fechando nesse momento. No meu estado, onde eu moro, meus filhos tiveram que voltar para casa. Um dos meus filhos é professor, ele teve que voltar para casa porque as escolas estão tendo surtos. E as crianças estão, sim, pegando e transmitindo a variante Delta, que já ocupa 95% dos Estados Unidos. Então, não é o momento para voltar às escolas. Não pode abrir as escolas. Não tem condição. Não tem condição. Nós vamos ver criança morrendo, nós vamos ver professor morrendo, funcionário de escola morrendo, e tem casos de famílias que foram inteiras infectadas por crianças que foram para a escola e voltaram e trouxeram o vírus para casa com pais que estavam em isolamento completo e que ficaram doentes e, desgraçadamente, vieram a falecer. Desde que as aulas presenciais foram retomadas, o governo estadual não contabilizou nenhum caso confirmado ou morte por Covid nas escolas. Os registros agora são apenas de casos prováveis. Os especialistas alertam que a variante Delta do coronavírus é considerada 60% mais transmissível. No Rio de Janeiro, por exemplo, as escolas estaduais foram fechadas para conter o avanço da doença. Mas, aqui em São Paulo, o governo do estado insiste em manter as escolas abertas, apesar das falhas nos protocolos de higiene e do crescente número de casos. Isso não é uma estratégia correta como procedimento público, porque público você precisa agir para proteger os mais vulneráveis. São as políticas públicas que mais protegem as crianças neste momento, que a gente precisa pensar. As pessoas que ficam com infecções, a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo com essas crianças. E também acho que tem uma questão de confiança com a sociedade que a gente precisa construir e com essas crianças. Se eu digo para uma criança, volta, que é seguro e não é seguro o ambiente, eu estou também criando uma relação que é muito difícil depois reconstruir com essa criança, de confiar na escola, de confiar nos diretores, de confiar nos gestores e nos governos. Porque a criança está vendo, eles me estão obrigando a voltar a um lugar que não me protege. Isso a gente não deveria fazer como sociedade. A gente deveria estar priorizando, neste momento, esse olhar que está sendo levantado de deficiências para discutir definitivamente, dado o patamar e dado as deficiências, os protocolos têm que ser melhorados. É um momento para nós mostrar para a sociedade tudo que a gente vai corrigir do protocolo e da infraestrutura para preparar as escolas. E não um momento para dizer, vamos ignorar tudo isso e continuar com uma falsa ideia de que as escolas com mais alunos vão ser seguras. E o que a gente vai ver nesse momento também é que muitos pais não vão enviar as crianças. Então, assim, isso é a outra questão que é importante discutir. Não todo mundo concorda com essa proposta. E eles têm razão para não concordar, porque a gente está mostrando com evidências que tem falhas a ser discutidas. E não é uma questão imediata que isso vai resolver. Mesmo se começa a vacinação em setembro, a gente precisa pensar que no mínimo com a Pfizer, a orientação hoje são 3 meses até a segunda dose. Isso quer dizer que as pessoas não vão receber a segunda dose nessa faixa etária até dezembro. Então, se estamos pensando numa reabertura mais segura com crianças já vacinadas, a gente está pensando, temos que pensar em 2022, porque não temos tempo hábil neste ano para essas duas doses ocorrer com essa vacina. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Mantenha-se informado acessando o portal da POSP ou as nossas redes sociais. Até a próxima semana.